Fala, meus irmãos, graça e paz. Seja bem-vindo ao Pode Chamar, o podcast onde ouvimos o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu sou o pastor Esdras Lins, gestor financeiro especialista em investimento. E tenho tido o privilégio de ministrar a palestra de educação financeira à luz da Bíblia nas nossas comunidades de fé cristã. Então, se você entende que é importante isso para a sua comunidade, para o desenvolvimento pessoal, e entende que a Bíblia fala muito sobre finanças e é muito importante que as nossas comunidades tenham acesso a esse conteúdo, entre em contato conosco aqui na descrição. Vai estar todos os canais de comunicação comigo, Instagram, Facebook, WhatsApp, e a gente a palestra de educação financeira à luz da Bíblia na sua igreja. E hoje gravaremos mais um episódio onde, nesse podcast, se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreva, curta e compartilha, porque aqui a gente fala tudo sobre fé e finanças. E no episódio de hoje, a gente vai falar um tema muito sensível, tanto pessoal quanto para a nossa comunidade de fé, que é sobre contabilidade. Então, declaração de imposto de renda, questões burocráticas, administrativa, eclesiológica, referente às nossas igrejas, tudo será tratado aqui. E hoje o episódio é muito mais do que especial, porque estou ao meu lado aqui o pastor Isaías, pastor presidente da minha igreja, já gravou também como entrevistado, agora ele está aqui como entrevistador. Pastor, muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado, Esdras. Nós estamos em mais uma manhã e é um privilégio a gente estar aqui. Muito bom essa iniciativa e que venham outros, tudo para a glória de Deus e para crescimento do reino. Amém, glória a Deus. E a minha entrevistada é a contadora da minha empresa e a tesoureira da nossa igreja, que é a Patrícia Lins. Patrícia, muito obrigado pela sua presença. Apesar de ser Lins, não é minha parente, eu sempre ressalto isso, mas é a contadora da minha empresa. É um privilégio estar com ela aqui. Patrícia, muito obrigado por ter separado esse teu tempo tão precioso para estar conosco aqui. Obrigado, eu que agradeço. É uma honra fazer parte desse teu projeto e estar aqui hoje para contribuir. Ah, que bênção. Patrícia, a primeira pergunta que eu vou te fazer, provavelmente é a dúvida de todo mundo que está assistindo, do pessoal da câmera aqui, do pastor Isaías. Como que nasceu essa vontade de ser contadora? Um dia você acordou e falou assim, cara, eu preciso fazer uma declaração de imposto de renda. Eu tô com uma vontade enorme de preencher uma DARF. Como é que funciona esse chamado de uma contadora? Como é que nasce esse desejo? O meu foi totalmente a parte diferente de muitos contadores, eu acredito. Eu não tenho ninguém na família que é contador, não tinha nenhuma base nessa área. E quando eu fui para a faculdade eu fui trabalhar na faculdade e eu ganhei a bolsa. Vou fazer uma faculdade de administração. E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre o que eu poderia fazer dentro da faculdade. 300 cursos e o que eu vou escolher. Área de saúde não era a minha área, fui pesquisar outras áreas e administração. Vou fazer administração, mas conversando com um professor de contabilidade, ele falou, Patrícia, um administrador não pode ser contador, mas um contador pode ser um administrador. Falei, então eu vou fazer contabilidade. E eu fui fazer contabilidade sem conhecer nada, mas cada aula, cada matéria, eu fui me apaixonando. Quando teve contato com o Excel, assim, tu falou, nossa, que maravilha ver, assim, os números, assim, olha que delícia. Não, o Excel, essas outras partes, direito, Excel, isso vem agregando e a gente vai sofrendo, é óbvio, mas faz parte, você vai conseguindo conduzir e é óbvio que Deus tinha um propósito na minha vida, não tenho dúvidas disso, e Ele vem me capacitando a cada dia, porque não sou eu, e sim, é Deus. Pastor, imagina, nós que somos pastores, né? A gente vem esse desejo de cuidar de almas, né? Você vai cuidando das pessoas ali, tu fala assim, caramba, eu tenho esse chamado, né? De cuidar de família. Quando foi entrevistado aqui, o senhor falou que o seu chamado nasceu disso, né? De família, não foi isso? Sim, de família, Isso. especificamente. Exatamente. Aí tu imagina uma contadora, quando ela olhou assim para um imposto de renda, você falou assim, isso. nossa, é isso que queima o E meu é coração. aí que eu vou ajudar outras pessoas, porque a maior dificuldade das pessoas, das instituições empresariais, das igrejas, a maior dificuldade é o planejamento financeiro. É verdade. Não tem. Das famílias, hoje, as dificuldades das famílias é a parte financeira. Isso é verdade. E deixa eu te perguntar, Deus, ele une propósitos, né? Isso que a gente fala. E você é casada com o Matheus, certo? E aí, Matheus, ele é administrador, né? Homem lindo. É lindo, maravilhoso. O marido dela é maravilhoso, né? Muito, muito. Né, pastor?
Pô, o wonderful. Eu vejo ele loiro, de olhos azuis, forte, espetacular. O amor, ele é assim, entendeu? Eu também vejo ele assim também. Um abraço, Matheus, aí, que vai estar nos assistindo. Beijo, meu amor. E o Matheus, ele é administrador, certo? Sim. Isso casa, isso caminha junto. Vocês conversam assim em casa? Totalmente. Hoje, eu acredito que eu sou a mulher hoje contadora e eu cheguei aonde eu tô hoje, tenho muito que galgar, mas a minha base é o meu marido, é você ter alguém que caminha junto de você. Ele sendo administrador, a gente consegue conversar, a gente consegue trocar figurinhas, a gente consegue... O nosso sonho é a gente trabalhar juntos no futuro. Esse futuro pode estar próximo ou um pouco mais distante, mas é muito importante, sim, até para você administrar sua casa. Se ambos têm o conhecimento e ambos flui. Certo. E, Patrícia, nós como pastores, né, eu e o pastor Isaías aqui, a gente às vezes nos depara com algumas realidades de comunidade de fé cristã, né, de algumas igrejas, que elas não têm um registro. Então eles abrem ali, né, às vezes uma porta com um ponto de pregação, um pequeno grupo, e aquela igreja vai tomando um porte maior, né, pastor? E aí elas acabam, às vezes, não se preocupando com essa parte burocrática. Você pode falar um pouco sobre essa questão de que a igreja ela precisa de fato ter um CNPJ? Como é que o Estado vê isso, né, essa questão? Ou a gente pode somente, sei lá, fazer uma declaração de que é uma instituição religiosa e tal? Porque, se eu não me engano, a igreja ela não paga algumas questões de, Ela é né? imune e isenta de tributação, de imposto, né? Mas toda a igreja, exatamente toda a igreja, que não é só abrir uma porta, não é só você abrir um lugar. Você precisa ter um CNPJ, ela é reconhecida como uma empresa, tá? Ela tem, legalmente no Brasil, em todo o mundo, ela precisa sim ter as atividades dela regulamentada por um CNPJ, e o CNPJ, ele te dá essa imunidade, essa isenção que é dos impostos, dentro da regulamentação. Se você não tiver, você não tem nada que te regulamente que aquilo ali é uma igreja. As entradas e saídas de recursos, você precisa ter isso tudo controlado. Você precisa ter uma transparência nessas entradas e saídas, para você poder prestar contas e poder dizer para a Receita Federal ou qualquer órgão que te fiscalize ou qualquer pessoa, membros da sua igreja, para onde está indo aqueles recursos. Hoje, na tua experiência de acompanhar tantas igrejas, é mais burocrático ou menos burocrático regularizar essas situações de igreja? Não é fácil a regularização. Você precisa registrar no órgão de pessoas jurídicas, que hoje é o RCPJ. Existe, sim, exigências que você precisa cumprir. O lugar, se aquele lugar ali onde você está abrindo a igreja, ele é seguro, se ali você tem que... corpo de bombeiros, você tem que ver toda essa parte. Mas a documentação não é impossível. Todas as igrejas, a maioria hoje, são regulamentadas e são regularizadas. Você faz aquele processo burocrático, você precisa ter um pastor, você precisa ter uma diretoria, você precisa mostrar quem é responsável por aquilo ali. Não é difícil, mas você consegue fazer de forma legal. E assim é o que deve ser feito. E esses impostos aí que a igreja não precisa pagar, é o quê? O IPTU? IPTU, ICMS, geralmente ela é isenta. Toda a receita que a igreja recebe, entradas de dízimos e ofertas, não é tributado. Porque a gente, quando é uma empresa ou a gente, quando é pessoa física, todas as nossas receitas, o faturamento de uma empresa, ele é tributado e você paga o imposto sobre isso, sobre esse faturamento. E a igreja não. Não fatura o dízimo, né? Ela O dízimo não tem aquelas entradas, é como se fosse doações. Aham. Então, não é feito, cobra imposto. A Receita Federal não cobra imposto pelas entradas. Porém, a Receita Federal, ela quer saber para onde vai o dinheiro. Que é o que muitas das vezes acontece em igrejas, você tem toda a entrada, mas o pastor ou a igreja, ela não diz para onde vai aquele dinheiro. E como que você diz, Patrícia? Como que eu faço para poder provar para onde vai o dinheiro? Através de notas fiscais. Muito bem.
E tem aquela questão da nota fiscal também, que tem que ser validada, né? Isso que O você... cupom fiscal, o que acontece? O cupom fiscal, você vai no mercado, você vai numa loja e tem o cupom fiscal. Ele vem em contingência. Se ele tiver escrito em contingência, ele não foi validado naquele momento para a Secretaria de Fazenda. Porque toda nota fiscal, ela é eletrônica e ela passa automaticamente para a Secretaria de Fazenda. É no ato da venda. Se vem em contingência, aquela empresa, infelizmente, não foi transmitido ainda. E se passou, sei lá, horas, passou o outro dia, você vai consultar aquela nota que tem um QR Code, ele diz lá na Secretaria de Fazenda, não encontrada. É porque não foi passada, não foi validada, não tem valor fiscal. Então é bom para a gente alinhar mais um pouco aqui, de que não é qualquer recibo. Do tipo assim, você vai em algum lugar e aí ele dá um recibo, ou então uma nota de encomenda, ou um orçamento, isso não é válido. Não, para a gente entender isso no que a gente usa hoje, o ser humano hoje vai numa loja, compra um produto. Se você precisar trocar, o que eles falam? Só com a nota fiscal. Nota fiscal da loja. Se você chegar lá e fala assim, eu não peguei a nota, você tem como comprovar que você comprou aquilo ali naquela loja? Eles dizem que não. Uhum. Se você tem um recibo anotado de mão que hoje não é mais usual, tem valor fiscal, aquilo ali foi validado, não tem valor fiscal. Então não é qualquer recibo. Não é qualquer cupomzinho de qualquer loja, não é uma coisa manuscrita, ou não é você mesmo. A gente está aqui com o pastor Isaías, pastor Esdras, você mesmo, porque eu sou pastor, eu vou anotar aqui, ó, e a minha assinatura. Não tem valor fiscal. Uma coisa interessante que você falou aí sobre a questão de que o faturamento da igreja, né, digamos assim, ela não entra como um faturamento, entra como doação. E o membro que está doando dinheiro para a igreja, ele pode declarar o dízimo como doação, igual acontece com ONGs e tudo, para abater isso na declaração de imposto de renda pessoal? Não, não. O dízimo e as ofertas, elas não entram no teu imposto de renda como uma doação. Você pode fazer doações, sei lá, de um bem material, um carro. Eu quero doar o carro para a igreja. Você pode declarar como uma doação aquele carro para a igreja, porque você não tem nenhum ganho de capital naquilo ali, e a igreja ela tem como comprovar que foi uma doação aquele carro do membro. Eu, Patrícia, quero dar o meu carro para a igreja, então eu posso doar e eu vou colocar no meu imposto de renda, mas isso não vai deduzir nada no meu imposto de renda. As minhas ofertas, os meus dízimos são de livre e espontânea vontade, independente do valor que eu der, eu não vou abater isso no meu imposto de renda. Então, Patrícia, para a gente poder entender e até aprofundar um pouco mais a matéria, quando a gente fala de doação, seria recomendável, eu acho que você pode corroborar isso ou não, de que qualquer doação, vamos excluir por um instante a parte de dízimo de oferta, qualquer doação que a pessoa faça à igreja, precisa registrar em ata, principalmente quando ela não tem a nota fiscal daquele bem, daquele item, precisa registrar em ata que está sendo doado para a igreja. Sim, até para o respaldo da própria igreja, que está recebendo o bem, porque dependendo do bem e o tamanho que for, a igreja está em aquilo lá. Aí o membro, em algum momento da vida, não quer mais, quer pegar de volta. E aí, se ele diz que é meu, a igreja tem como comprovar que ele doou. Então, o registro em ata é sempre uma comprovação de tudo que foi feito dentro da própria igreja. Como a gente tem um público misto, quero crer que a gente tem irmãos e irmãs sérias de várias igrejas, de várias denominações, até o termo ata pode parecer uma novidade para muita gente, que é, na verdade, o registro de uma reunião, de uma assembleia de membros ou de diretoria que foram decididos determinados assuntos. Então, fala para a gente sobre esse registro, como ele é feito, enfim, não só da diretoria estatutária que é feita na troca, normalmente tem igreja que é final do ano, tem igreja que é meio do ano, não importa, mas é feito um registro dessa ata, diretoria estatutária, por exemplo, em cartório. Explica pra gente um pouco disso. Geralmente as igrejas, ela tem um estatuto. Cada igreja tem seu estatuto. O estatuto, ele é o regime de doutrinas internas e o que a igreja determina, aquela instituição ali. Então, cada igreja tem seu estatuto.
E geralmente a diretoria, elas são 4 anos, 2 anos ou anual. Então, você elege ali a diretoria, pastor-presidente, pastor auxiliar, secretária, tesoureiro. Você coloca naquela ata, que aí você vai fazer uma ata de eleição da diretoria. Você vai colocar quem são os responsáveis dessa diretoria e você vai registrar em cartório e você diz a validade, você determina. Igreja tem 1 ano, igreja são 2 anos, 4 anos, quanto tempo aquela diretoria ela vai exercer ali. E aquilo ali só tem valor se você registrar em ata. Sim. Essa ata é nada mais, nada menos de falar quem é que vai estar de frente da diretoria e só tem validade se for registrada. Ô, Patrícia, para as pessoas que estão assistindo aí, os pastores, de repente que tem uma comunidade de fé pequena ou até grande, mas está entendendo que agora que existe um processo burocrático né, envolto dessa administração eclesiástica. E uma coisa que eu quero deixar registrado aqui, né? A gente já passou mal algumas vezes com a Patrícia devido o quão rasteira ela é, né? Quão exigente ela é ali com a situação. Então, às vezes, um departamento da igreja vai comprar uma revista da EBD. E aí o irmão foi lá para comprar a revista EBD e comprou no crédito do próprio cartão de crédito. E aí a Patrícia, pronto. Ai, meu Deus, e agora como é que a gente vai falar com a Patrícia? Porque tem a notinha, tem que estar no nome da igreja, aquela coisa toda. Fala pra gente como é que funciona lá na Igreja Batista Nova Bereia. Como é que é o fluxo? A pessoa faz os dízimos ali, né? Aí a contabilidade ali, né? A tesouraria, ela pega esse dinheiro, aí consolida num relatório e depois tem um conselho fiscal, que é uma outra equipe dentro da igreja que faz essa avaliação da tesouraria, que depois tem uma empresa de tesouraria que faz essa avaliação. Como é que funciona? Porque provavelmente tem gente nos assistindo que não sabe muito bem como é que é esse processo, tantas pessoas que são cristãos, né, mas não fazem parte da administração eclesiástica, quanto aqueles que são da diretoria, mas não sabem como é que funciona isso, né? Então, explica pra gente aí Eu vou tentar chata você é nesse ponto. Não. Eu vou explicar de uma forma que seja bem assim, que todos consigam entender até para a sua vida pessoal. A gente fala muito assim de não misturar a pessoa física com jurídica, tá? Quem tem empresa. Quem não tem empresa, quem é só CPF, o seu salário é só aquilo que entra. E você não vai misturar, às vezes, eu e meu marido, a gente junta, sim, as nossas finanças, mas eu sei o que é meu e eu sei o que ele recebeu. Na igreja ou numa empresa, você não pode misturar pessoa jurídica com pessoa física. O pastor, ele é o pastor, CPF, e a igreja, CNPJ. As entradas da igreja não são do pastor. As entradas do pastor não são da igreja. Então, assim, quando precisa mostrar a contabilidade e a finança da igreja, aí você está me falando, você vai lá, você quer comprar algo para a igreja, e aí você pega lá em Bereia, e assim, em Nova Bereia, a gente tem algo que quer comprar, vai na tesouraria, pega o dinheiro, faz um vale, um recibozinho, e você vai comprar. Depois você vai prestar conta com a nota fiscal. Nesse caminho, você foi lá pagar e aí vou passar meu cartão. Pra ganhar milha. Vou passar meu cartão para ganhar milhas, porque eu sou investidor, né? Vou ganhar milhas, vou passar o meu cartão. Mas você comprou para a igreja, saiu com o CNPJ da igreja, mas na hora de pagar você pagou com o seu cartão. Quando você olha lá a notinha, tá escrito assim, pagamento, cartão de crédito. Nossa igreja não tem cartão de crédito. Nossa igreja não tem cartão. E aí, aquela venda aparece lá para a Secretaria de Fazenda, que foi feita no cartão para a igreja, mas quem pagou foi o Esdras. E aí? E aí? Como é que explica? Como que você explica isso? E o dinheiro que era da igreja foi para onde? Porque quem pagou foi o Esdras, não foi a igreja que pagou. Mesmo que esteja no CNPJ da igreja. Mesmo que esteja no CNPJ, mas foi você que pagou. Você misturou a sua pessoa física, que não tem nada a ver com a jurídica da igreja, porque você não é o pastor-presidente, e mesmo que fosse, estaria errado, porque o pastor-presidente é a pessoa física e a igreja tem os recursos próprios dela. Então, é por isso que eu falo, não pode. Porque como é que a gente vai poder, assim, provar que você usou o dinheiro da igreja, guardou no seu bolso, mas você só fez a troca para ganhar milhas? Então, se não pode, não pode.
Uhum. Não tem jeitinho brasileiro Não pra tem eles. jeitinho brasileiro, que é o que as pessoas estão acostumadas. Mas, numa outra igreja, eu vi fulano fazendo. Uhum. Que aí não é que a Patrícia é chata, é que o que é o certo? Uhum. O certo é isso. Não é que a Patrícia vai ser certa sempre, porque tem às vezes algumas coisas que a gente esquece, que talvez você comete esse erro, você fez uma vez, poxa, não era para ter pago com cartão de crédito, mas eu paguei. Caramba, mas eu não vou fazer mais isso. Uhum. Então, não ir pelo jeito brasileiro ou não fazer o que o outro está fazendo e você sabendo que não é o correto. Isso foi uma pergunta. E a segunda é, como é que funciona o fluxo do dízimo? As pessoas dão um dízimo, aí o dízimo vai pra tesouraria. E depois disso, como é que funciona? O que a gente faz? Lá na nossa igreja, todas as pessoas que ofertam, elas colocam a identificação dela, a gente lança isso numa planilha, todas as entradas, com o nome, para que é a oferta designada para quê? Porque a nossa igreja tem dízimos, ofertas, campanha da casa, então a gente designa aquela oferta para cada lugar e todas as despesas da igreja a gente paga com os dízimos e ofertas. E aí essas despesas, elas saem conforme a comprovação de despesa. Água, luz, a compra de algum material de administração, material de limpeza. Então a gente vai dando saída com as notas que surgem ao longo do mês. Então, o que você está falando é bem amarradinho. Sim. Amarrado Todas as no entradas sentido são bom da palavra. todas O as que- entradas E aí escritas vou e todas as apenas saídas. chutar aqui. Então, se entrou 1.000 de dízimos e a gente tem R$ 800 só para sempre ficar um saldo, então tem que ter R$ 800 em notas válidas, DANF, tudo eletrônico, tudo certinho. Então, existe e precisa necessariamente ter essa amarração. Sim. Certo. E aí, esse conselho fiscal, como é que funciona dentro da igreja? A tesouraria faz todo esse processo, né, da administração interna da igreja. No final do mês, se fecha aquele mês, aquele movimento, se manda para a contabilidade vai fazer a apuração do balanço financeiro daquele mês e volta para saber se tudo que foi feito está certinho, volta para a igreja. Com o balanço financeiro do mês, e esse balanço a gente passa para o Conselho Fiscal e o Conselho Fiscal ele vai analisar tudo que a tesouraria fez naquele mês, tudo que a contabilidade está mostrando e vai dar o aval, se está tudo certo ou não. Certo. Aí depois desse aí tem uma empresa de tesouraria, de contabilidade que faz essa avaliação depois. Sim, Que faz Nova depois. Bereia tem uma empresa de contabilidade Uhum. que não por sou fora. eu que faço, Isso. porque como eu sou membro da igreja, como eu sou tesoureira da igreja, eu preferi não ser contadora da minha própria igreja. Então a gente tem uma empresa por fora de contabilidade que faz todo esse trabalho contábil, que aí são os lançamentos de entradas e saídas, são a apuração dos impostos, porque a igreja precisa pagar imposto sobre algum funcionário que trabalhar na igreja, alguém que prestar serviço para a igreja que faz uma RPA, a gente precisa ter essa contabilidade para poder fazer toda essa parte. Então, Patrícia, a palavra de hoje aqui eu acho que você vai confirmar ou não, é transparência. Transparência. Em todos os processos financeiros, contábeis, legais da igreja, do ponto de vista administrativo, é transparência. A transparência ela é primordial. Hoje a gente, em Nova Bereia, a gente tem a tranquilidade de sentar numa assembleia ou numa reunião de membros e às vezes a gente tem visitantes em nossa igreja e a gente tem a tranquilidade de mostrar para onde está sendo investido todo o valor, o que a gente recebe, para onde que vai e a gente tem tudo isso documentado. E nessa questão que você falou, que agora a gente já sabe que tem que ter o CNPJ, não adianta e tudo. Mas aí eu sou uma pequena igreja de 6 membros. Aí eu posso abrir um MEI, por exemplo. Que aí é o Então. CNPJ. Não. Mas é CNPJ, não é? Pois é, o MEI ele é um CNPJ que ele veio para os pequenos empreendedores, 6 pessoas, seria um pequeno empreendimento, mas com fim lucrativo. O MEI ele veio para ser lucrativo. Igreja, ela não tem finalidades de fins lucrativos. E o MEI tem uma restrição de quinais, de atividades. Igreja, instituição religiosa, não se enquadra em nenhum quinai de MEI. Mas a igreja vai Então. ter que pagar aquele imposto
Como que é? Lucro presumido, não? Como que é aquele outro? Depois do MEI, ok? E tem o Simples Nacional. Simples né? Nacional. O Simples Nacional. A igreja não se enquadra em Simples Nacional porque ela não tem tributação sobre as receitas, que foi o que eu falei no início. Aham. A igreja, ela não pode ser simples. Ela é uma empresa, um CNPJ normal, tá? Só que ela tem isenção de impostos. Então, aí ela vai ter a isenção. Mas ela é uma empresa normal com CNPJ normal, que seria o lucro presumido. Isso que eu queria saber. Tá? Então seria o lucro presumido. Seria o lucro presumido. Ela está equiparada em lucro presumido, porém ela não é tributada nas entradas. Tá? Mas vamos lá, ela não é tributada nas entradas. Mas você entende que quando ela faz uma compra, o tributo vem embutido na nota? Sim, Então, ela sim. paga o imposto. Sim. Ela tem que pagar imposto. Se ela tiver funcionários, ela tem que pagar todos os encargos do funcionário com direitos trabalhistas igual a qualquer outra empresa. Tá? Então, ela segue esses caminhos de um CNPJ. Então aí abre brecha, Patrícia e Esdras, de que, claro, a gente tem tamanhos de igreja diferentes, realidades religiosas diferentes, denominações diferentes, para tudo quanto é gosto, mas cabe então uma palavra de assertiva, inclusive, de dizer, não tem como, a gente às vezes talvez peque nisso, aí eu quero ouvir você sobre isso. Não, vamos ajudar o irmão. E aí ele vai lá fazer uma limpeza na igreja, toma aqui seu dinheirinho. Aí ele ajuda outro dia. Olha, tudo tem que ser muito regularizado. A gente quer, talvez a intenção seja de abençoar o irmão. Não, a gente vai abençoar o irmão. E aí abençoa com uma oferta, porque ele limpou a igreja. E aí lá na frente, sem a gente perceber, nós não estamos na cabeça das pessoas. O que acontece, vem um processo contra a igreja porque tinha que recolher imposto, tinha que ter, sabe, registro, CLT, aquela coisa toda. Eu acho que é bom você falar sobre isso. Como é que Do jeitinho funciona? nosso. Isso é uma dor interna que eu acho que não é só nossa. Isso pode ser de você também, ouvinte, que está aí. A gente quer muito ajudar a outra pessoa. A igreja, ela tem o papel de... As pessoas visam que a igreja tem um papel de ajudar. E a gente tem que ter o cuidado, porque você pegar um irmãozinho, é melhor você dar uma doação, você fazer uma ação social para aquele irmão, você dar uma cesta básica, você ver qual é a necessidade dele num determinado tempo, do que você pegar e botar para trabalhar dentro da igreja. E assim, é só um dia. O irmão, ele vai falar assim, eu não quero vínculo empregatício, não precisa assinar minha carteira, não precisa nada. Eu só vim aqui para limpar a igreja ou para poder fazer algo dentro da igreja. E aí, pode ser que ele nem vá para a justiça lá na frente e falar assim, eu tenho direito e a igreja não me pagou o que eu queria. Pode ser que não faça isso. Mas vamos supor que ele está trabalhando dentro da igreja naquele dia e ele sofra um acidente. Isso pode acontecer. E caiu, quebrou um braço, sei lá, se cortou, fez alguma coisa. Aonde ele estava trabalhando? Na igreja. E aí? O que ele vai achar que ele, sei lá, sofreu um dano e agora precisa de um atendimento eterno, ou precisa de um atendimento num hospital particular, ou que ele precisa, porque a gente não sabe. Pode ser uma coisa simples, como pode ser uma coisa mais grave. E aí? Aí vem todo mundo que estava trabalhando na igreja, mas aí não tinha carteira assinada, não tinha respaldo, mas a igreja vai te dar todo o respaldo, vai pagar o teu... E às vezes a igreja não tem condições de pagar o melhor tratamento, não tem condições de pagar o melhor médico. Aí você tem um problema eterno que você só queria ajudar. Então isso aí nem se refere, às vezes, à índole da pessoa. Às vezes não tá nem na maldade, mas às vezes ela caiu do andaime. Pode ser. Tem pessoas que hoje a gente lida com todos os níveis de pessoas, dentro da igreja, fora da igreja. Tem pessoas que ao longo do caminho, elas vão se perder, infelizmente. E aí aquilo ali que ela lá atrás tinha de ajuda, ela olha assim e fala, eu tenho um jeito de ganhar mais. Então, eu vou botar na justiça sim, porque eu quero os meus direitos, porque todo trabalho informal dentro de qualquer empresa ou dentro da igreja, sem formalização, é ilegal. A gente sabe. Mesmo que você fale assim, não, eu não quero que assine minha carteira. O funcionário, a pessoa vai falar, não quero que assine minha carteira. E aí você fala, ele não quer. Mas lá na frente, passou 1 ano, 2 anos, ele começa a falar assim, eu estou trabalhando de forma irregular. Eu tenho direitos sim. E se ele for para a justiça, ele tem direitos sim. Então, ele sabe que ele vai ganhar. Tem essa pessoa que é mal intencionada, porque eu acho que se você aceitou lá no início, você deveria seguir o seu caminho
e se você acha que não serve mais, só sai. Mas não vai só sair, vai para a justiça. E tem aquele que está bem intencionado, mas sofreu um acidente, que não era o que ele queria, mas aconteceu. Porque, na verdade, tem dois extremos, né? A pessoa sozinha, e aí se acontece alguma coisa com ela, a igreja se torna responsável. E o outro extremo é a pessoa que tem uma família que é muito grande ou pequena e aí vai querer os seus direitos. Então é complicado nesses dois extremos. A pessoa sozinha, porque o mundo, as outras pessoas vão olhar essa pessoa sozinha, nossa, ela estava na igreja. E a família que, às vezes, e por vezes, não são nem convertidos. E aí se torna um problema maior ainda, né? E aí, pastor Isaías, tudo é conforme a sua necessidade. Às vezes, naquele momento, você precisa muito daquele emprego, de trabalhar daquela forma, e lá na frente, um outro problema, aí vem a família para poder te pontuar. Mas você está aqui, você tinha o direito de fazer isso. Você está aqui, mas você está aí. A igreja está deixando você trabalhar sem carteira assinada. Você tem direitos. E, infelizmente, os direitos hoje vêm pra gente de forma assim, com celular. Com celular você fica sabendo todas as Todas. as informações. Rapidinho, vamos falar de informalidade, já que a gente está falando de informalidade com ilegalidade. E aí, Mateus 22, 21, Patrícia, fala de uma expressão de Jesus em determinado momento que ele é pressionado, e aí Jesus responde para eles: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como e você acha preocupante ou não, essa questão de, como a gente fala aqui para vários tipos de igreja? Não, acho que a igreja não precisa a igreja é do Senhor, a igreja de Jesus, a igreja está aqui no mundo para pregar a palavra, para fazer novos discípulos, para adorar a Deus, enfim. Aí a gente tem um problema de que, não vou recolher imposto, isso é coisa do homem. Então eu queria que você falasse sobre isso, porque Jesus nos ensinou um princípio de cumprir as obrigações desse CNPJ. Na época não tinha CNPJ, mas a gente agora está... Fala um pouquinho disso para a gente. Você acha perigoso, não é? Viver nessa informalidade ou até fazer coisas ilegais quando Jesus, a palavra, essa teologia belíssima, diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fala pra gente. Quando o pastor Esdras fala sobre finanças e ele diz que é uma dor, né, que as pessoas têm, é uma dor, eu acho que na vida do ser humano, a gente como ser humano, a gente tem dificuldade de dar a César o que é de César. Porque assim, eu vou falar, eu não vou nem chegar na igreja, vou falar primeiro de pessoa física. Mas eu tenho que pagar imposto de renda? Mesmo que César não mereça. Porque muitas vezes tu não né? quer. Eu ganhei, fui eu que trabalhei, fui eu que ganhei e eu tenho que pagar para a Receita. E aí você fica tentando contornar de algum jeito para não pagar. Qual é a lei do nosso país? A gente está debaixo de uma lei. Se a lei é pagar o imposto, não tem jeitinho brasileiro. Você está errado. Você está de forma errada. Se você precisa contribuir, e eu quero muito pagar muito imposto. Porque se eu pagar muito imposto, é que eu estou ganhando muito. Tá ganhando muito, né? Entende? Então, assim, eu estou na igreja, aí vamos para a igreja. Eu não vou dizimar, não vou ofertar. Mas o que diz a Bíblia? Trazei todos os dízimos, né? A casa do tesouro. Então, por que eu não vou fazer? Se eu preciso fazer... E aquilo ali, gente, se você cumpre as suas obrigações, sejam elas fiscais, você é abençoado ao longo da sua vida. Se você não cumpre, tenha certeza, aquele que não cumpre, ele se enrola cada vez mais. Verdade. E deixa eu te falar, justamente sobre essa questão burocrática, né? Fazer as coisas certas dá trabalho, correto? E às vezes a gente tem que até pagar um pouco mais caro por estar fazendo certo. E é uma instituição, é a igreja, né? Tem que dar o exemplo disso. E aí, pastor, a gente até tá adquirindo uma casa, né? Ali atrás da igreja. Vou pedir até a produção para colocar as imagens aí. A gente já fez isso em outro podcast. E enquanto a imagem aparece ali, já tá aparecendo, eu gostaria que o senhor explicasse essa questão da compra da casa, para que serve, qual é o direcionamento dela. Então, em Nova Beré, a gente tem o suporte de muita gente boa. E aí tem um passo antes que eu queria falar, já que a Patrícia está aqui,
que as nossas profissões devem o tempo todo abençoar. Assim como Patrícia tem a visão de que ela é contadora, mexe com números, é de exatas, mas a sua profissão pode e deve abençoar pessoas. Eu acho que isso é importante dizer e registrar aqui. O projeto da casa, ele visa abençoar pessoas. E eu costumo falar na igreja de que não é só a obra de pedra, tijolo, cimento, mas é a obra que Deus faz no coração. Então, o projeto da casa visa, assim, ampliar, como diz um termo bíblico, né? Ampliar as tendas da igreja. E aí, de forma muito organizada e pautada em um cronograma de abençoar, fazer um novo espaço Kids. Eu já sonho lá com Nova Bereia, devido a tantos casos de crianças com autismo, TDAH, enfim, tantas essas coisas que têm surgido, uma sala sensorial. E aí, nesse espaço, a gente tem a oportunidade de abençoar pessoas. Então, a gente conta, assim, com gente, sabe, quem sabe, engenheiros, arquitetos que possam desenhar um projeto para a gente, contadoras como Patrícia, enfim, gente boa que bota a sua profissão na obra. Então, essa casa ela vai servir, pode servir para muita coisa, porque a gente sonha com, sabe, desafios ali sendo ultrapassados. Eu vou dar aqui um spoiler, tem uma outra casa à venda do lado. Olha que coisa. Então, assim, o coração fica ardendo de literalmente ampliar, mas para abençoar vidas. Amém. Enquanto o pastor falava ali, parecia as cenas ali da nossa casa, ali atrás da igreja. Então, você que sentiu o desejo no coração de fazer essa doação, de contribuir conosco para esse projeto. Como que é o nome daquela sala que a gente quer fazer? Sala sensorial. Sala sensorial lá na igreja. Tem pessoas, tem crianças, né, pessoas com PCD, né? Inclusive o meu filho de 5 anos é autista e usufrui muito disso, dessa capacitação que a igreja tem passado para lá. Então você que está assistindo esse vídeo, está assistindo esse podcast, entende que é importante. Vamos deixar aqui o CNPJ abaixo para você fazer a doação. E aí é justamente sobre essa questão, né, da legalidade. Quando a gente foi comprar essa casa, né, era uma casa que tinha herdeiros, não é isso? Então teve que... Explica um pouco, pastor, como é que foi esse processo burocrático. Na verdade, a casa tinha um valor, nós começamos a conversar, orar junto com a família e nós demos um sinal e agora a gente parcela o restante. Eu lembro que foi em julho que a gente assinou tudo em cartório e foi muito curioso de que fazer as coisas certas dá trabalho. E é uma expressão que eu uso vez por outra com a liderança da igreja e com a própria igreja. Nós precisamos fazer o que é certo, não o que parece ser certo. E isso dá trabalho. Então, na assinatura em cartório, teve os herdeiros e teve os filhos do herdeiro, porque a família era grande. Então, foi muito legal, mas foi aquela situação que teve várias assinaturas, enfim. Mas é gostoso saber de que nós estamos hoje semeando algo que talvez nós aqui vamos escolher ou não. Quem faz a obra, quem dá o crescimento é o Senhor. Amém. Queria agradecer a produção aí por ter posto as imagens. E então, dentro dessa perspectiva, ainda sabemos então agora que a igreja não pode ser MEI, beleza? Ela vai abrir lei com semelhante a um simples nacional. Mas tem acontecido uma situação que eu achei interessante. E eu queria saber de você se é válido isso. Alguns pastores do meu convívio ali que a gente conversa, tudo abriram o CNPJ. Porque, por exemplo, os meus colaboradores da minha empresa não querem mais ser carteira assinada. Eles querem ser CNPJ por causa de outras flexibilidades, tudo, de CNPJ. Querem ser prestador de serviço. Que é essa questão de empreendedorismo, né? Então, como eu trabalho muito com isso, né? Eu prego muito isso, essa questão da pessoa ser autodependente. Então, ter o controle sobre o seu tempo, né? Eu não sou contra a CLT, não é isso. Mas, à medida que a pessoa consegue ter a sua liberdade de tempo, né? De dinheiro, é melhor ainda. E aí, achei interessante. Então, o pastor... a igreja não pode ser MEI, mas aí o pastor pode. Que ele pode abrir o CNPJ dele e prestar esse serviço para a igreja. Ele pode ser MEI na atividade que ele executa lá fora da igreja. Não, a igreja paga ele como prestador de serviço. Não. Mas... O pastor, ele não pode ser MEI como pastor. Porque, assim, não existe... KNAI, a gente fala de atividades. Uhum. Não tem atividade de pastor, tá? Pastor não é uma atividade. Então, assim, ele não pode ser MEI como pastor. Ele vai ser MEI como, sei lá, pintor... Ele vai ser MEI como comerciante, mas não com... Então, a igreja vai contratar ele como o quê?
Qual é a atividade que está no CNPJ dele? Ah, E entendi. não como pastor. Mas então todos que estão com o Pastor- CNPJ errado, então. Todos que estão como CNPJ para recolher a Previdência Social, Uhum. não é de forma legal. Eu tinha até achado uma boa Não ideia. é, O CNPJ não das pessoas é. falaram. É Olha porque aqui. o intuito é... A igreja, ela não tem fins lucrativos. Uhum. Pastor é um ministro de confissão religiosa. Então, ele não tem intuito lucrativo. Então, o MEI não foi criado para isso, tá? Uhum. Alguns pastores que fazem isso, que eu prefiro nem conhecer, Vou te apresentar. eles não vão gostar de mim, que vai falar igual você, que eu sou exigente. Chata. Como é que... Ele não é pastor. Ele não tá ali no meio como pastor. Ele tá fazendo o jeitinho brasileiro, que é pagar a previdência social mais barata, em torno de R$ 80, que hoje é a mensalidade, o DAS mensal do MEI, e paga aí R$ 80. Mas ele teria que contribuir como contribuinte individual os 20% do salário mínimo, que hoje está em 303. Ou 11% do salário mínimo, que é R$ 168 reais, para se aposentar por idade. E aí ele está contribuindo para a aposentadoria dele. MEI não foi criado para isso. Mas você falou de pastor não é atividade, é isso? Isso. Mas pastor tem muitas atividades. Muitas. Vou deixar aí. Pastor tem muitas atividades que não estão dentro do MEI. Mas tem muitas atividades. Continuamos amigos, quero deixar registrado. Tá vendo como é chata? Não, é Tá, uma mas olha visão. só. Então eu vou aqui polemizar aqui, mais ainda. Tem situações que o pastor presidente não é o... Não, o pastor não é o presidente da igreja. Há casos, dependendo do estatuto da igreja. Isso. E aí, se o pastor colocasse assim, ó, tipo, como administrador, e aí ele entrasse na brecha ali pra ter um MEI e falar, não, eu sou o administrador da igreja. E ele exerce subsidiariamente a função de pastor. Esdras, Tô polemizando. não tem brecha, Esdras. Não pode. Não, tô falando isso Não porque... tem. Não, eu vou falar. É Vai. por isso que eu sou chata. Não existe a brecha, gente. Existe o que a gente quer colocar. Aham. Entende? Não tem, gente. Não Tá errado. existe. Mesmo tá. que ele seja o administrador da igreja. Ele foi contratado como administrador da igreja, não como pastor. Aham. Aí ele é o administrador da igreja, então ele executa a atividade de administração. Aí ele pode ser CLT, contratado pela igreja como CLT carteira assinada, ou ele pode prestar o serviço de administração para a igreja. Uhum. Mas você entende, aí ele faz um contrato de prestação de serviço de administração para a igreja, ele tem o CNPJ lá de um administrador, e aí ele é contratado para administrar a igreja. Não, mas não é para ser pastor. Não foi. Entendi. Tá, então vamos lá. Agora a gente sabe tudo que não pode. E o que pode? Então ele pode, não pode também ter carteira assinada, então, como o CLT. Ele pode, não é 13º, usual. férias. Então, 13º, férias, ele pode ser contratado pela igreja de carteira assinada. Geralmente, as igrejas não utilizam dessa forma contrato em CLT. Elas fazem ministro de confissão religiosa, ele tem uma ajuda de custo e um percentual. Algumas igrejas dentro do estatuto, que foi o que eu falei no início, cada igreja tem seu estatuto, algumas estipulam um tanto de salário para ele, 4 salários mínimos. Que é chamar de prebenda, né? Que é chamado de prebenda, Aham. entendeu? Ou ajuda de custo. Uhum. E aí, 5 salários mínimos, ou algumas igrejas estipulam um percentual que hoje está em torno de 25% a 30% dos dízimos e ofertas, ou só dos dízimos. Uhum. Esse é Tá. um padrão universal, assim. É o que é usado hoje, tá? Então, ele não tem vínculo empregatício. Mas tem 13º. Ele tem o direito de ter 13º e férias, Férias. porém, o que diz a convenção da igreja, não é obrigado. Tá? A igreja Não é. pode não querer dar A pra ele. igreja pode ir em assembleia com os seus membros e falar assim, ó, não vamos dar 13º, não vamos dar férias, e se ele não é registrado por CLT, ele não teria esse direito, a igreja estaria respaldada. Então, nesse ponto tem a ver, Patrícia, aí você é a mulher de Deus, cristã, está aqui diante de tanta gente que está assistindo, então é uma visão da liderança da igreja e cuidado da igreja sobre a vida do ministro, certo? Certo. Você entende que o ministro, você hoje está lá de frente, você está 100% integral
né? Você não tem outro, você tá ali direto para a igreja, você vive para a igreja. Todo ser humano precisa de férias. Você, para manter sua família, para se manter, você precisa sim de ter uma ajuda de custo, um 13º. Se a igreja tem condições de pagar, por que não? Se isso por que não fazer? Porque 13º todo mundo tem direito. Todos têm direito. Ah, mas porque o pastor ele está ali, ele está em prol da obra, ele está trabalhando ali. Por que não pagar o 13º? Por que não dar férias, que é a gratificação de férias, gratificação de 13º, que na realidade não é o 13º, é uma gratificação natalina. Né? Que aí você tem. Por que não fazer? Algumas igrejas, igual a gente tem lá dentro da nossa igreja, por que não ajudar com combustível? Por que não ajudar com alimentação? Por que não fazer isso pelo ministro que está ali de frente da sua igreja? Você pode fazer. Sim, você pode. Certo. E deixa eu te perguntar. Tá, então não tem carteira assinada, assim, pode até ter, mas não é usual. Não é usual, e ele faz o recolhimento da Previdência Social dele, o próprio pastor faz. O próprio pastor faz o O próprio recolhimento. pastor faz o recolhimento da sua Previdência Social. E uma vez eu fiz um cursinho, umas instruções que parece que também não tem fundo de garantia. Não tem fundo de garantia, mas ele tem um FETM, que é a base do fundo de garantia, 8% do salário que o pastor tem naquele mês, né? Então, todo mês 8%? é 8%, que é dentro da regra do fundo de garantia. Tá? Então, é equiparado. E aí, algumas igrejas, elas fazem uma conta, poupança à parte, e deposita aquele valor de 8% todos os meses, conforme os rendimentos do pastor, e no final do desligamento do pastor, ele saiu, não vai estar mais naquela igreja, paga-se tudo para ele. E algumas igrejas, elas pagam isso mensal, o salário e esses 8% de FETM. Isso vai de sensibilidade da contabilidade ali, ou o que você sugere? Tipo assim, não, eu acho melhor botar em conta à parte. Ah, não, eu acho melhor dar pro pastor, porque o pastor tem que ter maturidade para isso. Olha, em Bereia a gente faz mensal, tá? A gente paga isso todo mês. E a gente paga separado do que é pago de salário. Então, ele tem o salário dele no mês e mais o FETM, que a gente comprova esse pagamento via depósito bancário. Então, a gente tem tudo isso guardado para comprovar e aí ele recebe por mês. Não faz o montante para no final, até porque o pastor Isaías já está há 12 anos, são 12, né? Sim. Já teria muito montante, né? Então vamos registrar, eu quero, assim, já que a gente está falando para membros do Nova Bereia, agregados, muita gente boa, de igrejas diferentes também, assim, registrar aqui, sinceramente, a gratidão pelo cuidado, porque esses detalhes são mimos de Deus na nossa vida. Uma coisa que começa em exatas, né, em 2 mais 2, 4, papel, planilha de Excel, e é uma pessoa profissional que cuida, enfim, mas o que se traduz, espiritualmente falando, é de cuidado sobre aquele ou aquela, a caso de pastoras, né, que precisam ser cuidados. Isso eu sou muito grato à Nova Bereia pela ampliação e manutenção da visão. E por último, registro, e isso é um legado que fica. Porque como nós não somos aqui eternos, como um dia vai vir outro pastor, eu acho muito difícil, eu acho impossível, Patrícia. Não, a gente vai retroceder, a gente não pode dar mais isso, mais aquilo. A obra de Deus é uma crescente, então eu quero deixar registrada a minha gratidão por esse cuidado, esse zelo pela pessoa pastoral, que, lógico, atinge a família pastoral. Legal. E, Patrícia, pela tua experiência, e aí agora falando para outras igrejas também. Digamos que uma igreja tem aí 6 mil membros. A gente vê igrejas de 20 mil membros e tal. O que você orienta, o que você acha mais justo em relação ao cuidado pastoral? Porque também é um tema polêmico em relação a que muita gente não tem essa noção de que o pastor precisa comer. Às vezes as pessoas acham que o pastor não precisa, né? E até estava conversando isso ontem na confraternização, de que qual é o horário do pastor? O pastor não tem hora de almoço, né? Tem uma pseudo folga de segunda-feira, mas se alguém morrer, se tiver alguma situação de visitação, o pastor vai lá cumprir essa missão. Então ele não tem hora, né? 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês e tal. Dentro da tua perspectiva, o que seria justo para um pastor de pequeno a grande igreja? Seria os 25% a 30% ou um salário base, tá? Digamos que uma igreja arrecade 100 mil reais de dízimo. Aí é 30% disso
ou um salário, assim, teto. Tipo assim, não, mas aí 100 mil reais, né? A gente pode dar de 10 mil pastor, tá bom. Mas quando a igreja arrecada pouco, aí dá porcentagem. Assim, a perspectiva sua mesmo em relação à sua experiência Não. com igrejas. São realidades diferentes, que aí você tem uma igreja, que você falou aí de exemplo, com 6 membros. E aí você precisa saber quais são as entradas da igreja. E aí você tem uma igreja com, sei lá, 100 mil membros, 3 mil, 5 mil membros. São realidades diferentes. É assim, estipular um valor, eu acho que tem que saber realmente sentar e ver qual é a realidade daquela igreja. Porque, assim, 25% é pouco, mas dependendo do que entra naquela igreja, se torna muito. Uhum. Entendeu? E as 5 salários mínimos, aí se você estipula 5 salários mínimos para aquela igreja que fatura muito, aí é irrisório. Você pegar 5 salários mínimos num faturamento de 200, 300 mil. Uhum. Que a gente tem igrejas que faturam isso. Uhum. E aí o pastor, ele tá ali de forma integral. Ele tá ali... E isso também é uma outra coisa que, quando eu cheguei em Bereia, eu conversei muito com o pastor Isaías sobre isso. E o senhor, como é que o senhor tá? Porque a gente acha que o pastor está sempre pronto de manhã, de tarde, de noite e de madrugada Uhum. para atender. E o pastor Isaías, ele tá. Exatamente. Ele tá de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Mas nenhum dinheiro, gente, que é pago para o pastor compensa o desgaste que ele tem físico, emocional, psicológico e familiar, porque ele também tem que estar pronto para a família dele. Uhum. E muitas das vezes ele está sempre fora e a família dele é a última que recebe. Uhum. Não... Então, assim, é sentar realmente e ver qual é a necessidade daquela igreja e a necessidade do pastor para você estipular. Eu não gosto de botar 5 salários mínimos, 10 salários mínimos ou 25%. A nossa realidade hoje, 25% é mais ou menos. Ele deveria ganhar mais? Eu acho que pelo que ele faz, sim. Uhum. Sim, mas aí é você sentar em assembleia com os membros da sua igreja e até, sim, vamos pontuar mais benefícios, mais gratificações. A gente pode pagar um plano de saúde para o pastor e a família, a gente pode dar uma outra ajuda, a gente pode pagar uma alimentação para ele. Então, é fazer isso. Patrícia, é porque falou uma expressão, a igreja, faturamento, fatura... Não, desculpa. É melhor porque pode assustar muita gente. É porque eu falo realmente eu falo como contadora e a gente visa números, a gente vê números. E não é faturar. A igreja são as entradas que a igreja tem, são entradas e são saídas. A provisão de Deus, acho. É a provisão, isso, Deus, Não, mas é um termo mesmo. Porque faturamento tá sempre assim, não assustar quando eu falo a igreja faturou tudo isso. Quanto a gente está faturando? Qual é a nossa meta? A gente tem que dobrar a meta, e a metade da meta é a meta. Exatamente. E agora vamos lá. Você é contadora, que é contadora da minha empresa. E lá em Bereia, você exerce a função de tesoureira, que não é contadora. Que não sou contadora. Tesoureiro poderia ser qualquer pessoa que tenha um conhecimento de qualquer pessoa pode que esteja disposta a trabalhar na tesouraria, ela pode ser tesoureiro e aprender as funções. O pastor falou da gente ajudar, né, as pessoas ou ajudar dentro da igreja com o nosso trabalho. Quando eu cheguei em Bereia, eu falei assim, eu não sei fazer nada, gente. Não sei cantar, sou péssima cantando, não sei pregar, não sei... Eu tinha vergonha de orar, hoje, graças a Deus, eu tô liberta. Amém. Até líder da Mulher Única agora, né? É uma das líderes. Pela misericórdia de Cristo. E aí, o que eu vou fazer aqui? Aí o pastor me chamou e eu falei assim, não tenho o intuito de trabalhar em nada. Não quero trabalhar em nada, quero ficar só no banco, só recebendo. E aí ele me falou de algumas dores. Recebendo a palavra. A palavra, gente, a palavra. Não é recebendo faturamento, nada. Só a palavra. Só um corte. Só eu queria ficar no banco recebendo. Não. Só recebendo de Deus, porque quando eu cheguei em Nova Bereia, eu estava num momento muito difícil da minha vida, muito crítico. Eu estava no fundo do poço e Deus foi trabalhando na minha vida a cada momento, né? E aí o pastor me falou sobre, quando ele soube que eu era contadora, me falou sobre as dificuldades da tesouraria. E aí eu falei, gente, nunca
Nunca me vi trabalhando dentro de uma tesouraria de igreja, não sabia nem como funcionava. E caí de paraquedas na tesouraria de Bereia e eu me encontrei dentro da tesouraria. E com o meu trabalho eu pude ajudar, né, dentro disso. E aí, como é quase uma assembleia aqui, né, também, porque os membros da Igreja Batista Nova Beré vão assistir esse podcast, e isso aí é bom, porque é um portal da transparência também. Fala aqui agora, pai, olhando para aquela câmera, quanto é teu salário lá em Bereia, por você é tesoureira da igreja? As misericórdias e a graça de Cristo todos os dias na minha vida. Nada, não recebe nada financeiro? Nada, nenhum cascalhinho, nenhuma Nenhum poeirinha? faturamento. Nenhum faturamento. Nenhum faturamento. E isso está em estatuto da nossa igreja. Tá escrito lá que o tesoureiro não que ganha. o tesoureiro não recebe Não que seja nenhum valor. errado, mas é uma Não que questão de seja justiça. errado, mas acho que não há necessidade. A gente faz realmente por amor. Uhum. E eu acho que são 5 anos que eu estou ali, diante da tesouraria, e o pastor pode dizer isso, que é como se fosse, para mim, é uma extensão do que eu sou, a contadora. Uhum. É do meu trabalho. É importante, já que a gente está abrindo esse espaço aqui, registrar sim. E aí é a minha visão. Por uma questão de ética, e fica aqui, se você entender como sugestão, como cuidado sobre a igreja, sobre a sua própria vida, na diretoria estatutária, e é a minha visão, mas respeito visões diferentes. Não tem membros da família na diretoria. Uhum. Então, por exemplo, apenas como exemplo, o Mateus talvez seria um bom secretário da igreja, mas a Patrícia está na diretoria estatutária como tesoureiro. Então, fere um princípio de ética. Então, assim, é importante a gente saber isso. Em uma diretoria estatutária de presidente, que o nosso estatuto diz que é o pastor da igreja, primeiro e segundo vice-presidente, secretárias e tesoureiros, não tem grau de parentesco, nem pode ter. Então, acredito mesmo piamente que isso é o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Então, na jornada da Patrícia, a gente inclusive tem falado sobre isso, de que é um momento da vida que a pessoa se coloca ali à disposição. Então, o estatuto não prevê pagamento, muito embora, concordo, é muita gente que trabalha nos bastidores. Enfim, no momento do relatório, há uma transparência, então vou insistir nessa palavra hoje, há uma transparência, não tem nada escuso, não tem nada escondido, enfim, contas de igreja precisam estar à mostra para todo mundo. Então eu queria fazer esse registro. Muito obrigado, pastor. E aí agora vamos lá, pontuando aqui 2 perguntas numa só. A igreja, ela precisa de contador, porque você é contadora, mas exerce a função de tesoureira. E ela precisa de tesoureira, você não poderia agrupar tudo isso numa função só e cumprir toda a missão, já que você é contadora e exerce a função de tesoureiro? Eu costumo dizer, não é nem porque eu sou a tesoureira da igreja, mas a tesouraria da igreja é o coração da igreja. A igreja, a parte financeira da igreja é o coração da igreja. A igreja só consegue permanecer de pé se ela tiver entradas de dízimos e ofertas que conseguem pagar o custeio daquela instituição aberta. Então, você tem que pagar. Você tem um local que muitos dos lugares são alugados, você precisa pagar o aluguel daquilo ali, e você precisa pagar água, porque a igreja não é isenta de água, a igreja não é isenta de luz. Então, ela precisa ter uma entrada para poder custear aquilo ali. Mas ela precisa ter uma boa administração. Então, ela precisa ter uma tesouraria. Toda igreja precisa ter uma tesouraria para administrar aquelas entradas e saídas. E a contabilidade, ela vem para poder te colocar legalmente dentro das obrigações fiscais que você possui. Igreja, ela não paga tributo, mas ela tem que ter a transparência, como o pastor Isaías falou, de tudo que ela faz. E essa transparência vai para quem? Para os órgãos. Então, precisa se fazer declarações mensais à contabilidade que está pronta para isso. Tesoureiro não faz isso. Tesoureiro não tá. Tesoureiro não sabe fazer essa parte contábil. Para que serve tesoureiro, então? Para administrar, fazer a parte da administração ali interna, naquele... O contador, você entende que eu tô ali como contadora porque é a minha função, mas eu dentro da tesouraria não sou contadora, eu sou tesoureira. Você entende que todas as outras igrejas, nem todas têm a possibilidade de ter um contador atuando dentro da tesouraria. Não, possibilidade não, privilégio.
Não, pastor Zé, tá fazendo um Não. eufemismo aqui. Possibilidade. Tem, as outras igrejas não tem, Cara, né? eu acho muito positivo isso, a gente levantar essa bola aqui, porque também, aí vou usar a expressão pela segunda vez, é questão de ética. A gente, se o escritório da Patrícia assumisse num futuro, isso não existe, mas vamos dizer aqui uma possibilidade, a parte de contabilidade da igreja, nós perderíamos necessariamente a Patrícia tesoureira. Então, se fosse lá, a gente tem lá a figura do segundo e da terceira tesoureira. A mesma coisa, se eles tivessem escritórios, eles fossem contadores, a gente perderia esses irmãos porque é ética, não tem jeito. Uhum. Então, ia ferir outro princípio de como é que é? Eu sou contador e tesoureiro ao mesmo tempo? Não pode. Então, Assim, vamos deixar claro também isso, que é algo que é da nossa visão. Eu ok. acredito que tenha igrejas que possam até ter o Sim. contador dentro da própria igreja e E da que eu própria respeito. Isso foi tesouraria. a E a gente, decisão da igreja. Eu respeito. Patrícia chata, como diz Chato. o pastor Esdras, não. Eu falei, foi a primeira coisa que eu falei com o pastor e ele também concordava comigo, você é tesoureira, então não você é a contadora da igreja. Uhum. Se eu for a contadora, não serei a tesoureira. Uhum. Então, foi isso que a gente deixou, porque conflito de interesses. Uhum. E não quero quebrar isso. E por falar em interesses, vamos pensar aí, a função pastoral exige isso. A gente tem Atos 2, Patrícia, o registro de uma igreja que era uma igreja que tinha tudo em comum. Atos 2, a partir do versículo 42, vai dizer que era a igreja real daquela época, Uhum. que deveria ser hoje a igreja ideal. Todo mundo tinha em comum e tal, mas um pouquinho mais na frente se apresenta para essa igreja chamada como primitiva a igreja real. Atos 5 vai contar de Ananias e Safira que retém parte do valor de uma propriedade e mentem, e a expressão lá é mentem. Você diria na tua experiência e na sua jornada, ou de Nova Beré ou não, de que coisas escusas, dificuldades de transparência impedem o agir de Deus, ou seja, é uma coisa que começa do ponto de vista de grana, de dinheiro, de números, impede o agir de Deus, ou seja, impedem o espiritual? Totalmente. Totalmente. Como eu disse, a parte financeira é o coração da igreja, a tesouraria é o coração da igreja. Se teu coração, a gente ser humano, se o nosso coração ele vai mal, Uhum. todos os nossos atos vão mal e a gente cai. Não adianta. Você lá na frente, aquele ser humano que você vê fazendo algo errado, você fala assim, mas ele só se dá bem, em algum momento ele vai se dar mal. Uhum. A igreja que tá ali e que faz algo que não é legal, não tem como crescer. Todo o corpo vai mal, a igreja toda sofre, os membros sofrem junto, a liderança sofre junto e é um caminho que não vai. Tenebroso, né? Tenebroso. Patrícia, esse tal da nova declaração de imposto de renda aí. O que tá acontecendo com essa história aí? Que o pessoal tá todo mundo desesperado. 5 mil é isento e não sei o quê, e Pix vai ser taxado. Explica pro pessoal aí que foi a pergunta que eu mais recebi no meu Instagram. E assim, no meu WhatsApp, umas 10 perguntas dessa. Meu Deus, fala sobre a nova. Porque as pessoas às vezes não Nova sabem a diferença regra, entre o né? contador e o educador financeiro, né? Acha que eu sou contador, Sabe né? Não, tudo. E o contador também, ele é educador financeiro. E a né? gente tenta assim, mas cada um no seu Cada um no seu quadrado, né? quadrado, né? Explica pra gente essa questão dessa nova. Essa nova regra aí, a regra. partir de 26 de novembro, né? Foi a isenção do imposto de renda de até R$ 5.000. E que tá todo mundo empolvoroso e feliz da vida, muitas pessoas, porque vai atingir aí muitas pessoas que declaram imposto de renda, né? Hoje a isenção é de 2.259, quem ganha até esse valor, ele é isento. A partir de 2.259, você é tributado. Uhum. Lembrando que essa isenção, ela vai começar de R$ 5.000 a partir de janeiro de 2026. Então, quem ganha até R$ 5.000, ele está isento. Acima de R$ 5.000 até 7.350, ela começa a pagar o menor imposto. E acima de 7.350, entra na tabela normal, que vai até 27,5%. Então, gente, ano que vem, o imposto de renda você está declarando sobre 2025. Nada mudou. Nada mudou.
Você tem que fazer seu imposto de renda normal. A gente vai saber qual é a tabela do ano que vem, que ele vai dar a isenção de 2.000. Hoje está em 2.259. Você está fazendo sobre 2025. Uhum. Em 2027, você vai fazer sobre 2026, que é com a isenção de R$ 5.000. Muito bem. Pastor Isaías, ao final do podcast, a gente sempre faz aquela pergunta para deixar o entrevistado, né, em xeque. Vou dar para você esse privilégio de poder colocar ela em xeque agora. Faça uma pergunta para a Patrícia que não está no script e que ela vai ter que responder, pum, assim, de cabeça. Muito bem. Na minha infância, Patrícia, Meu Deus. havia um programa de rádio que o cara era um repórter policial e às vezes quando tinha as ocorrências ele estava dentro da delegacia e o cidadão era preso, né? Porque cometeu um ato falho. E aí lá, eu não lembro do programa nem do entrevistador. Ele entrevistava o cara, tal, falava. E aí, no final que ele contava por que fez aquele ato falho, aí o repórter perguntava: sua vida agora? Sua vida agora, Patrícia. Planos para o futuro, do ponto de vista de todas as áreas da sua vida, não só a Patrícia esposa, mas a Patrícia contadora, sabe? A Patrícia que tem tantas responsabilidades. Sua vida agora. Nossa, minha vida. Hoje é Patrícia esposa, Patrícia membro de Nova Bereia, mas Patrícia filha de Deus. É um Deus maravilhoso que transformou a minha vida. E a Patrícia hoje, o intuito dela é transformar e abençoar outras vidas com o meu trabalho, a contabilidade, mas que possa impactar em outras vidas e que as pessoas possam ver Jesus. Amém. Então, atrás desses números tem um sentimento. Tem um coração. Sentimento, tem um coração, não é chato ao tempo todo. Não. Tem um escritório, gente. Me procure no escritório no centro de Campo Grande. Eu quero estar ali pronta para ajudar você, pessoa física, você, pastor, você que tem uma empresa. E vamos juntos, né? Quais são os serviços que você presta lá? Vamos deixar aqui embaixo na descrição o contato dela. E aí, quem entrar, né, por meio do podcast, vai ter um desconto, certo? Tem um desconto. Você me avisa que você assistiu o podcast, que você vai ter um desconto diferenciado. Perfeito. E aí, quais são os serviços que o nosso ouvinte... Hoje eu presto serviço para pessoas físicas, imposto de renda. A partir de 2026, agora você que presta serviços, você sendo pessoa física, você vai ser obrigado a fazer nota fiscal. Uhum. RPA não vai existir mais, vai ser nota fiscal. Então, eu vou prestar esses serviços. Empresa, você que quer legalizar a sua empresa. Você que tem a sua empresa, serviço contábil, DP, fiscal, legalização de empresas e MEI. Você que é MEI, você precisa também ter uma contabilidade ativa e eu tô aí para ajudar. Perfeito. E a tesouraria da igreja? O pastor assistiu, gostou e falou assim, caramba, vai ser muito importante levar lá para a igreja e tudo. Você também dá um treinamento para as tesoureiras, também você presta serviço de contabilidade para as igrejas também, o teu escritório? Sim. A gente presta lá o serviço de contabilidade para igrejas, tá? Também presto... eu tô querendo montar um curso, né? Tô tentando montar um curso de treinamento para tesourarias. Até a forma que a gente trabalha na nossa igreja hoje. Então, planilhas, você precisa ter esse controle. Como fazer essa administração. Tem muitas pessoas que não sabem como administrar a tesouraria da igreja. E aí, a gente tá para isso, para poder ajudar nessa meta. Perfeito, muito obrigado, Patrícia. Importante registrar aqui no escritório de Patrícia tem água com gás. Então passe por lá. Tem um cafezinho. Qual o endereço? É na rua Amaral Costa, 257, na sala 203. Vou deixar o endereço aqui embaixo também na descrição. Pastor Isaías, convide as pessoas para conhecer a nossa comunidade de fé cristã. Meus irmãos, amigos aqui que estão assistindo, Igreja Batista Nova Bereia, que agora, 1º de janeiro, completa 62 anos, está na rua Pampeiro 373, pertinho da Regional, próximo ao Hospital de Camp. São bem-vindos. Temos culto online também, né? Sim, tem o culto, todos os nossos cultos a gente manteve depois da pandemia online, na quarta-feira, 8 horas da noite, e também no domingo, 10h30 e 18h30.
Perfeito. Você que assistiu o podcast até aqui, muito obrigado. Obrigado, Patrícia. Obrigado, pastor Isaías, por participar desse podcast. E você que também que quer começar a aprender a investir o seu dinheiro no Brasil e no exterior, fazer seu planejamento financeiro, aumento de renda, ou seja, produzir pelo digital, né, como afiliado, dropship, criando seu próprio produto digital e também aprender a ganhar dinheiro com cartão de crédito, né, que a gente chama de vantagens financeiras, milhas, cashback. Vou deixar aqui na descrição também o Impulso Essencial. Quem tá vindo pelo podcast também tem um desconto. Agradecemos muito por ter assistido até aqui e te espero no próximo episódio. Que Deus te abençoe grandemente.